quantos limites de exposição ocupacional existe. No curso técnico em segurança do trabalho, eu só aprendi um. Eu só fui saber da existência de vários outros limites depois buscando a informação através de livro, através de outros profissionais mais experientes. E como eu sei que essa é uma dúvida que muito profissional na área de segurança do trabalho, seja técnico de segurança do trabalho, seja engenheiro de segurança do trabalho, ou então médico do trabalho tem essa dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo para buscar esclarecer para todos os profissionais. Na verdade, a gente aprende muitas das vezes um limite, 2, 3, mas na verdade são muito mais do que isso. O primeiro limite que geralmente a gente tem ideia, até mesmo por causa da NR15, que é muito comum, é o TWA, que é uma média ponderada no tempo para 8 horas diárias de trabalho ou então 40 horas semanais. Então é um limite válido para a jornada inteira. E o interessante é que esse limite TWA, quanto tempo eu tenho que amostrar fazer uma coleta, no caso, para atender esse limite? O ideal é que você faça durante todo o período de exposição. Muitas das vezes esse período de exposição pode ser inclusive até a jornada inteira. Então esse é o limite mais comum que a gente encontra ele, tanto na NR15 quanto na CGH, que é o famoso TWA. Além do TWA, a gente tem o TLV-STEL também, que é um limite de curta duração para uma exposição ocupacional de 15 minutos. Então, é um outro limite também de 15 minutos aí. Muitas substâncias, elas apresentam os dois limites. Ela tem um TWA e também tem o STEL. Não são todas, mas algumas substâncias, sim, elas apresentam esses dois limites. Qual que eu devo atender? Os dois, tá? Além desse, tem o limite de superfície. Esse é um limite novo, é um limite recente, que é um limite determinado para a questão de agentes químicos, quanto que está nos equipamentos, quanto que está na superfície de trabalho, é um limite de superfície. Além desse limite, a gente tem o valor teto também. O que é o valor teto? Ele é o limite que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Assim como o STEL também, ele não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. No caso, o valor teto, o tempo de coleta, ele é diferente do TWA. Enquanto no TWA você tem que avaliar ou a jornada toda, todo o período de exposição, o valor teto ele tem que ser avaliado no menor tempo possível. Então, o tempo de coleta de um limite não vale para o outro limite, isso que a gente tem que estar atento. Às vezes você vai, num caso aqui, você vai fazer uma amostragem o dia todo, aqui às vezes você vai fazer uma amostragem em minutos, dependendo do caso, até em tempos menores, se for o caso, né? E a gente tem também na CGH o anexo E, que é um anexo para misturas. É muito comum no ambiente industrial você ter várias substâncias ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Lá o trabalhador está lá, ele está exposto à substância química A, à substância química B, e para isso existe um limite para misturas, que aí você vai ter que fazer o cálculo do efeito combinado, principalmente no caso das substâncias, ela atinge o mesmo órgão. Então você vai ter que fazer o efeito combinado, você não vai poder tratar de maneira independente cada um desses limites, você vai ter que fazer o cálculo do efeito combinado, que aí o anexo E ele apresenta um limite para misturas. E temos também o anexo H, que é o cálculo recíproco, principalmente para vapores, dissolventes, de hidrocarbonetos. Aí, ó. No caso, o anexo H, quando você tem a presença de hidrocarbonetos aí, de vapores, são centenas de hidrocarbonetos que podem estar presentes. Então, o anexo H ele é uma derivação dos outros limites. Então, você tem um limite para o anexo H, que está voltado para hidrocarbonetos também. Esses dois aqui estão na ACG. Na verdade, todos eles estão na ACG/H. E, por último, a gente tem o PNOS, que na verdade o PNOS não é um limite, ele é apenas uma guia de recomendação para substâncias que não tenham limites na CGH, que sejam fracamente solúveis ou insolúveis e que tenham baixa toxicidade. Então, se você só conhecia o TWA, eu passo essa informação agora que é importante que você estude o STEL, o limite de superfície, o valor teto, o anexo E da CGH, que é para misturas, e o anexo H, que é o cálculo recíproco
também que são esses limites que você tem que conhecer, porque em algum momento, dependendo da empresa que você trabalha, então da empresa que você presta serviço, você vai precisar conhecer sobre cada um desses limites de exposição ocupacional.